E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós resolveremos os exercícios da semana 3 do PET volume 2. Então, vamos lá? Primeiro exercício. Explique com base no conteúdo da semana as características das substâncias no estado gasoso a seguir. Primeira característica. Ocupa toda a capacidade do recipiente que a contém. Ou seja, isso quer dizer que o gás ele ocupa todo o volume do recipiente. Por que isso acontece? Isso acontece, turma, porque as moléculas do gás elas estão afastadas umas das outras e a interação entre elas é muito pequena, certo? Então, por isso que as moléculas do gás ocuparão todo o recipiente onde elas se encontram. Segunda característica, apresenta densidade bastante inferior à do líquido. Por que isso vai estar acontecendo? Vamos pensar então na fórmula da densidade. A densidade é igual à divisão da massa pelo volume, certo? O volume de um gás, pessoal, ele geralmente é muito grande com relação à sua massa, certo? Então, quando a gente divide essa massa que é pequena por um volume muito grande, o valor da densidade ele vai dar um valor bastante pequeno. Dessa maneira, essa característica aqui ela é comprovada. O gás ele sempre vai estar apresentando uma densidade bastante inferior à densidade do líquido. A gente ainda pode estar falando que a densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor é a densidade. Então, o gás ocupando um grande volume, a sua densidade ela é bastante pequena. Questão 2. Acidentes com botijões de gás de cozinha são noticiados com bastante frequência. Alguns deles ocorrem devido às más condições de industrialização, que são aqueles botijões defeituosos, e outros por uso inadequado. Dentre esses últimos, um dos mais conhecidos é o armazenamento dos botijões em locais muito quentes. Nessas condições, e assumindo a lei dos gases ideais, é correto afirmar que: letra A. A pressão dos gases aumenta e seu número de mol diminui. Quando aumenta-se a temperatura, o que acontece com a pressão, galera? A pressão ela aumenta, concorda comigo? Por quê? Quando se aumenta a temperatura, as partículas do gás elas se movimentam com mais velocidade. Então, elas vão se chocar com uma maior força sobre as paredes do recipiente. E isso faz com que a pressão do gás ela aumente. Mas na letra A falou que o número de mol diminui. O número de mol não diminui com o aumento da temperatura. Então, a letra A ela está incorreta. Letra B. A pressão dos gases diminui. Não, turma. Quando a temperatura ela está mais elevada, a pressão do gás aumenta. Então, a letra B já está incorreta. Uma coisa importante estar falando, turma, é que nessas condições aí, o botijão ele esteja fechado, tá certo? Então, não tem perda de matéria. Então, continuando. Letra C. O número de mol permanece constante e a pressão aumenta. Isso é verdade, né, galera? Em um sistema fechado não vai ter perda de matéria. Consequentemente, o número de mol ele precisa permanecer constante. A pressão vai aumentar? Vai aumentar, como nós falamos anteriormente, devido a esse aumento de temperatura. Então, em locais mais quentes, as partículas do gás elas vão se movimentar com uma maior velocidade. E devido a essa maior velocidade, a pressão do gás ela vai estar aumentando. Então, a letra C, correta. Letra D. A pressão e o número de mols dos gases aumenta. Letra D, incorreta, turma. A pressão aumenta, mas o número de mol permanece constante. Letra E. A pressão e o número de mol dos gases não são afetados pelo aumento de temperatura. O número de mol não é afetado, mas a pressão sim. Então, a letra E está incorreta. A única alternativa correta, então, da questão 2 só pode ser a letra C. Questão 3. Identifique a questão falsa e explique o que está errado na afirmativa. Primeira afirmativa. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Turma, os gases se movimentam de maneira organizada? Claro que não, né? Os gases se movimentam de maneira totalmente aleatória, desorganizada. Então, a primeira afirmativa, ela é falsa. Segunda afirmativa, os gases ideais não existem, pois são modelos teóricos em que o volume das moléculas e suas interações são consideradas desprezíveis.
Isso é verdade, né, pessoal? Para a gente ter uma condição de gás ideal, a gente pode fazer algumas coisas. A gente pode estar diminuindo a pressão, certo? Quando a gente diminui a pressão, as partículas do gás elas ficam mais afastadas umas das outras. E a gente pode estar ainda aumentando a temperatura, certo? Quando a gente aumenta a temperatura, as partículas do gás elas circulam com mais facilidade ali dentro do recipiente, tá certo? Então, nessas condições, a gente consegue aproximar um gás real de um gás ideal. Mas, de fato, os gases ideais, eles não existem. Então, a segunda afirmativa, ela é verdadeira. Então, turma, o exercício pede para vocês aí explicarem o que está de errado na primeira afirmativa. Vocês podem estar escrevendo o seguinte: os gases são formados por partículas e essas partículas geralmente ficam afastadas umas das outras e estão em constante movimento. Estão se movimentando com altas velocidades de forma livre e desordenada. Questão 4. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás são os mesmos, qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atingir 37 graus Celsius? Então, galera, qual das transformações que a gente viu que nós podemos estar utilizando para prever qual vai ser a pressão de calibração quando a temperatura for 37 graus Celsius? Simples, né, turma? Se o exercício falou para a gente que o volume e a quantidade de gás injetadas são as mesmas, ou seja, constantes, então a gente pode estar utilizando a transformação isocórica, também chamada de transformação isovolumétrica, onde a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual à pressão 2 dividido pela temperatura 2. Lembrando que a temperatura aqui ela precisa estar em Kelvin, tá certo, turma? Não em graus Celsius. Então, a gente vai precisar fazer as conversões dessas temperaturas que nos foram informadas em graus Celsius. Como que eu vou fazer isso? Nós sabemos que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Se a gente já tem a temperatura em Celsius, é só a gente somar com 273 e vamos encontrar a temperatura em Kelvin para 7 graus Celsius e 37 graus Celsius, certo? Para 7 graus Celsius, turma, a temperatura em Kelvin vai corresponder a 280 Kelvin, ok? Não é 280 graus Kelvin, é só 280 Kelvin, tá joia? E para 37, mesma coisa. Eu vou pegar e somar 37 com 273. Eu vou encontrar aqui a temperatura em Kelvin corresponde a 310. Então, eu encontrei as temperaturas em Kelvin. Agora é só eu substituir os valores na fórmula, certo? Pressão 1, 4 atm, concorda comigo? Então, pressão inicial, 4 atm. Qual que era a temperatura nesse dia? 7 graus Celsius. Em Kelvin, 280. Então, 4 atm dividido por 280 é igual a pressão 2, dividido pela temperatura nessa segunda condição, que é de 37 graus Celsius. Mas a gente vai utilizar Kelvin, então nós utilizaremos 310 Kelvin, certo? Agora é só fazer as contas, turma, e calcular essa pressão 2. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar P2 vezes 280 Kelvin é igual a 310 Kelvin vezes 4 atm. Vou passar esse 280 para cá dividindo. Vai ficar assim. Fazendo as contas, vocês vão encontrar que a pressão 2 é igual a 4,4 atm. Olhando as alternativas, vocês vão ver que a alternativa correta é a letra B. Questão 5. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius a pressão constante. Calcule o novo volume do gás. Aí, turma, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é identificar que tipo de transformação que está ocorrendo. Observem que falou pressão constante. Se fala pressão constante, a gente sabe que essa transformação é isobárica, certo? Sempre que estiver ocorrendo uma transformação isobárica, a pressão ela precisa se manter constante
E o que vai estar variando então serão a temperatura e o volume desse gás, tá certo? E nós vimos a fórmula para a transformação isobárica, que é a seguinte: volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Ou vocês podem ainda estar falando em volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final, ok? O volume, que unidade que eu vou deixar? Vocês podem estar deixando em ml ou vocês podem estar passando para litro, tá joia, turma? Para evitar trabalho, eu vou estar deixando em ml mesmo. Mas a temperatura nós vamos precisar converter, porque a temperatura ela precisa ser sempre trabalhada em Kelvin. Como que eu transformo graus Celsius para Kelvin? Simples, né, turma? O exercício até nos mostrou aqui como que faz isso. Nós sabemos que a temperatura em Kelvin ela é dada como a soma da temperatura em Celsius mais 273, certo? Então eu vou pegar essas temperaturas aqui e vou somar com 273 e vou estar encontrando elas então na escala Kelvin. Nós veremos que 25 graus Celsius corresponde então a 298 Kelvin e substituindo para 35 graus Celsius nós vamos encontrar que 35 graus Celsius corresponde a 308 Kelvin. Agora nós temos todas as unidades, nós fizemos tudo que era necessário. Agora é só precisamos estar substituindo na fórmula. Qual que é o volume 1? Volume 1 é 30 ml, temperatura 1, 25 graus Celsius, que nós vamos estar utilizando 298 Kelvin. Volume 2 é o que o exercício quer que a gente informe. Temperatura 2 vai ser 35 graus Celsius, que nós vamos estar utilizando 308 Kelvin. Então, substituindo os valores na fórmula, vai ficar dessa maneira. Ok, turma? Agora é só vocês resolverem. Vou multiplicar cruzado, vai ficar assim. V2 vezes 298 Kelvin é igual a 308 Kelvin vezes 30 ml. Vou pegar esse 298 Kelvin e vou passar para cá dividindo. Vai ficar dessa maneira. Fazendo as contas, vocês vão encontrar que o volume aproximado do gás vai ser de 31 ml. Tá joia? Então, o novo volume do gás vai ser aproximadamente 31 ml. Então, por hoje é só, galera. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!